na mesma direção, como um time, Senhor, assim como deve ser. Obrigada pela vida do pastor Gilson, pela disponibilidade do coração dele, Senhor, em estar aqui nos abençoando tanto, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela família dele, obrigada pela vida da Márcia, dos meninos, do seu neto, Pai, que chegou. Nós te agradecemos por essa família tão abençoada e que também tem nos abençoado de uma forma tão poderosa e extraordinária. Muito obrigada também, Pai, pela vida do Sacalonga, como pastor, Pai, que tem, Senhor, cada vez mais nos instruído no que diz respeito, Senhor, à família, né, tendo tantas inclinações aí, direções, para poder sermos cada vez mais abençoados mesmo, Senhor. Nós te louvamos, eu te louvo pela vida dele, te louvo pela nossa família, te louvo por cada pessoa que está aqui, e eu declaro que nós não vamos sair da mesma forma, nós vamos sair ainda melhores, Senhor, ajustados, aí alicerçados e firmados em você, em nome de Jesus, amém. Bom demais, amém, glória a Deus. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, a Emma está aí, muita gente aqui, o pessoal do TH também, alguns estão aqui conosco, eita glória, deixa eu ver aqui. Eita, que privilégio, hein, que coisa boa. Eliane Lima, estou vendo ela aí, está aí. Está aqui, Eliane, eita bênção. Bom demais. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós fazemos essas mentorias, esses momentos de casais aqui todo mês, né? E o pastor Gilson tem nos acompanhado. Ele, como nós temos testemunhado, é o pai espiritual da Nayara, é o nosso pai no casamento, foi ele quem permitiu que aquilo que tinha sido gerado em nossos corações como convicção de família entre eu e Nay, ele consolidou isso, ele foi o sacerdote, então, que manifestou o dom pelo sacerdócio, pelo pastoreio, para poder selar o nosso casamento, né, aqui na terra, né? Então, nós somos muito gratos, o pastor Jesus sempre estará nas nossas convicções, no nosso coração, como aquele pai que tem manifestado a graça de Deus, o chamado de Deus de forma precisa, e nós temos sido alcançados através desse dom, desse chamado, dessa inclinação que ele tem dado a Deus como adoração, claro, obediência, e isso tem refletido em nossas vidas aqui também. Então, pastor Gilson, muito obrigado pela disponibilidade, diante de toda a correria aí que o senhor tem de cuidar de uma família e também da igreja, o senhor ainda consegue tirar um tempo para nós, para nos abençoar, para estender essa mão amorosa que o senhor tem e é para nossas vidas. Então, muito obrigado, pastor. Creio que a mentoria, por mais que muito rápida e objetiva, vai proporcionar algo maravilhoso, vai edificar os nossos casamentos, e eu costumo dizer para os nossos casais aqui na igreja que casamento é uma coisa que eu não abro mão, eu sou muito enfático no casamento, em falar sobre casamento, os princípios que sustentam o casamento, né? Então, é isso, pastor, vamos, sim, desfrutar de um tempo precioso, e assim, pastor, o senhor já pode, de antemão, ficar à vontade para começar a discorrer ali o que está no coração do senhor, obviamente, estamos aqui para ouvir, com o coração Amém. Completamente abertos, né? Eu declaro a todos que estão aqui presentes, corações sedentos mesmo, ouvidos ungidos para ouvir o que vai sair da boca do pastor, que, claro, está saindo do coração dele, aquilo que Deus ministrou com experiência, né? O pastor tem uma escola de casais, tem manifestado e organizado eventos de casais, né? E nós já tivemos a presença dele, o pastor Márcio aqui também, Maria, e assim, nós estamos com muita expectativa e o nosso coração é de gratidão e honra mesmo por esse momento aqui, tá? Então é isso, pastor, pode começar a ficar à vontade, claro, e o pessoal que está aqui, se você tem um casal amigo, que você quer muito abençoar essa pessoa, esse casal, esse cônjuge, não hesite em compartilhar esse link, pode ficar à vontade para compartilhar, claro que esses conteúdos é para nós aqui, né, da casa, mas a gente está compartilhando mesmo, está na rede social, então você pode ficar à vontade para compartilhar, convidar o pessoal para estar conosco aqui, tá bom? Então é isso, pastor, pode começar, tá? Fica à vontade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom estar vendo pessoas, pastor Fábio, né, que bênção estar vendo vocês, bacana demais. Mais uma vez, estamos aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus pensa a respeito de relacionamento conjugal, a respeito de família.
eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que eu não sei tudo, né? Assim como o apóstolo Paulo diz, nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Então, a gente está em processo de crescimento, a gente está em constante crescimento. Assim como o pastor Sacalonga falou, eu também sou uma pessoa que não negocio os princípios da palavra de Deus. Se Deus falou que casamento é para sempre, é para toda a vida, é até que Cristo volte ou até que a morte os separe, eu prefiro dizer que até que Cristo volte. Né? E a gente tem que permanecer casado até lá. É interessante, hoje, dentro das igrejas, né, a gente vê um contexto de relacionamento conjugal muito fraco, né? As pessoas estão se casando por qualquer motivo e também estão se divorciando por qualquer motivo, né? O casamento que acontece por um motivo fútil e banal, ele tem uma tendência muito grande de não dar certo, né? Eu não sei aí em Mari, na Paraíba, mas aqui em Belo Horizonte, às vezes eu vejo jovens começando namoro muito prematuramente, muito cedo, né, sem perspectiva de futuro nenhuma, sem perspectiva de casamento, sem nada, quando nós devemos entender que casamento é uma instituição divina. Nós, como crentes, não podemos de forma nenhuma, pelo amor de Deus, banalizar aquilo que Deus criou. A própria palavra de Deus fala que nós não podemos considerar profano ou profanar o sangue da aliança, o espírito da graça. E essa palavra profano é tornar comum, você tratar algo como comum. Né? E aquilo que Deus criou, a gente não pode tratar como comum. Né? O casamento não é algo comum, não é algo superficial. É algo divino, é algo maravilhoso que é para ser para a vida toda. Né? Lá no mundo a gente entende as pessoas casarem, se separarem, terem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 relacionamentos, 20 casamentos. Mas dentro da igreja, meu irmão, a gente não pode de forma nenhuma permitir que essas coisas aconteçam. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, ele fala, olha, não vos conformeis com este século. Ele fala, não se amolde ao sistema, não tome a forma do sistema. O sistema está dizendo que casamento, se não der certo, você separa. O sistema está dizendo que você vai, experimenta, não deu certo, separa. Porque, na verdade, o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos felizes. Deus está se importando com a nossa felicidade. Eu digo para você, não, isso é mentira. Isso deve estar na Bíblia do capeta. Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz, olha, não vos conformei, não tome o molde desse século. O que você precisa fazer? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que assim, dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento conjugal, você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente não pode de forma nenhuma aceitar isso. É inconcebível as pessoas dizerem, não, pastor, mas Deus também não quer que eu viva essa vida desse jeito. Aí nós vamos entrar em vários pontos, né, do que aconteceu, do porquê as coisas estão desse jeito. Né? As pessoas ignoram o fato que Deus uniu um homem e uma mulher com um propósito. Deus disse tanto para o homem quanto para a mulher, olha, vocês foram criados para dominar. Juntos você tem uma missão de dominar o mundo, de propagar a minha influência, a influência divina para o mundo. De que forma que nós vamos fazer isso? Sendo exemplo nessa terra. O próprio Jesus Cristo disse, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós fomos criados em Deus, tanto homem como mulher. E através de um propósito divino do casamento, nós fomos criados para influenciar o mundo através de uma vida maravilhosa. É interessante a gente perceber, né? Já olha para você ver, imagina se as pessoas do mundo estão olhando para os crentes, né? Eu não sei se isso acontece aí em Mari, aí na Paraíba, mas aqui no Sudeste acontece muito, né? Das pessoas, por exemplo, dentro de um contexto de vizinhança, às vezes, dentro de um contexto de vizinhança numa rua, a pior casa é o do crente. É onde tem mais briga, é onde tem mais discussão, é onde tem mais pancadaria, é onde a gritaria danada. Aí eu digo para você, que motivação um dia aquela pessoa que está perdida no pecado lá vai ter para um dia querer ser crente, para querer ter Jesus? Se o único vizinho da rua que ele tem Jesus e vive uma vida muito pior do que a dele, ele vai dizer, rapaz, se eu ter Jesus, Jesus vai estragar o meu casamento. O que ele vai pensar é isso. Na verdade, quando a gente tem que entender o seguinte, não, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós fomos feitos uma nova criatura, então o nosso casamento ele não pode ser igual ao do mundo, ele tem que ser muito melhor, ele tem que ser um exemplo para as pessoas que estão lá fora.
E isso em todas as áreas do nosso relacionamento conjugal, né? Eu quero abordar com vocês aqui algumas coisas que eu quero falar aqui sobre a questão, como eu disse para vocês, a questão do propósito original de Deus. Deus deseja que você seja influência no mundo. Deus deseja que o teu casamento possa influenciar pessoas. Deus deseja que o teu casamento possa inspirar os seus filhos a amarem Jesus incondicionalmente. Eu digo para você, meu irmão, e falo para as pessoas com quem eu converso. Olhe para você ver. Imagine uma família que está na igreja, de repente é um pai, uma mãe e mais 2 filhos. E os filhos veem aquela religiosidade dos pais, estão na igreja todo domingo, está na igreja toda quinta, está nos eventos, está participando de encontro de casais, está participando de casado para sempre, casado para eternidade, casado forever, casado para tudo quanto é lugar, participa de todo tipo de evento, mas não muda, continua a mesma mazela, a mulher brigando com o marido, a mulher rusguenta, a mulher rixosa, o marido frouxo, não faz nada, não dá a visão dentro de casa, aquela coisa meio lá, meio cá. Eu digo para você que motivação os seus filhos vão ter para querer Jesus. Que motivação os filhos de um casal desse jeito vai querer para estar na igreja crendo em Jesus Cristo, se não está funcionando dentro da família dele. Se quando ele olha para a casa dele, nada funciona. E eu garanto para você, os seus filhos não vão olhar e ver que o erro é de vocês, não. Eles vão pensar que o erro é da palavra, que o erro é de Cristo. Que Cristo não é capaz de mudar a vida de uma pessoa, ou Cristo não é capaz de influenciar o casamento de uma pessoa. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo, com o testemunho que nós estamos dando para as pessoas, né? A palavra de Deus diz que a mentira é um pecado. E outro dia eu estava conversando com uma irmã, aconselhando ela por telefone, eu falei com ela, a vida que nós projetamos, que não é uma vida real, é uma mentira. E se eu estou fazendo isso, eu estou pecando. Né? Porque talvez para fora é uma maravilha. Quando a gente olha na postagem do Instagram, no Facebook ou em qualquer outro lugar, as pessoas olham e falam, não, que casal abençoado. Mas dentro de casa, só os filhos sabem o inferno que é. E aí eu pergunto para você, o que adianta uma vida dessa se você não está conseguindo nem mostrar para os teus filhos que vale a pena você servir ao Senhor, que vale a pena você carregar a influência do Espírito Santo dentro de você? Então a gente precisa, sabe, meu irmão, às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor está nervoso? Não, eu só fico motivado quando eu falo disso, eu fico muito motivado, por isso eu fico desse jeito. Eu não entendo, cara, eu não entendo, pelo amor de Deus, eu não entendo uma pessoa falar que recebeu Cristo como Senhor e Salvador da vida e continuar com o mesmo comportamento do mundo. O meu marido era grosso, meu marido era estúpido, aí, pastor, eu sou grosso, eu sou estúpido, porque meu pai é assim, meu avô era assim, mas eu me converti, eu continuo da mesma forma. Eu digo para você, mas você não converteu, não. Não tem condição, porque quem converte, Jesus entra, Jesus muda. Se eu não deixei Cristo mudar a minha vida, o meu jeito de ser, se eu não estou fazendo força para me amoldar ao que as Escrituras dizem que eu preciso viver, eu não estou crente, não, eu não creio na palavra. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, meu irmão. Tem uma passagem lá de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21. Eu tenho falado muito dessa passagem na minha igreja, recentemente preguei sobre isso também. Jesus Cristo falando, olha, muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não operamos grandes sinais, fizemos milagres. Aí Jesus Cristo vai olhar e falar assim, olha, apartai-vos de mim, gosto de praticar a iniquidade, eu não te conheço não, eu não conheço você. Aquela palavra conhecer ali, no grego, é ter intimidade, uma intimidade tal, ele chega a comparar com uma intimidade do casal dentro de um quarto. Né, na questão sexual, de um nível de intimidade muito alto. Né? E Jesus Cristo dizendo, eu não conheço você, eu não te conheço. Poxa, mas eu operei sinais, operei milagres, curei pessoas, fiz prodígios em seu nome. Como assim você não me conhece? E Jesus Cristo vai repetir, eu não te conheço. Por que eu estou falando isso? Cara, quando eu olho para aqueles versículos ali, eu começo a pensar, eu estou falando de mim, Wilson. Eu começo a pensar, cara, será que verdadeiramente mesmo eu estou tendo intimidade com o Senhor? Eu estou seguindo os passos de Cristo de uma forma realmente efetiva mesmo? Ou eu estou só brincando? Ou eu estou só fantasiando e tentando mostrar para as pessoas que eu sou crente? Sabe, a gente precisa ter uma vida verdadeiramente correta, tanto fora como dentro de casa. Eu digo para você, meu irmão, que ser crente na igreja é a coisa mais fácil que tem. Às vezes as pessoas ficam olhando, chega um irmão lá, ele está brigado com a esposa, mas quando se aproxima da igreja, chega perto da igreja, dá a mão para a esposa e aí projeta uma imagem que não existe.
Aí as pessoas olham e falam, ó, que casal abençoado. Eles chegam sempre de mão dada. Mas quando sai da igreja, larga a mão e começa a brigar. Aí eu pergunto para você, está querendo enganar quem? Quem que você está querendo enganar? O seu pastor? Ponte, você vai enganar ele, você vai enganar a mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é para mim, nem é para o teu pastor, que você vai prestar conta, não, é para o Senhor. E o Senhor está vendo isso tudo. Né? A gente precisa tomar vergonha na cara. Desculpa, talvez o pastor Sacalonga não vai nem querer que eu faça essas lives mais. Mas a gente precisa tomar vergonha na cara. A gente precisa ser crente, crente mesmo. Não, a vida que eu levo em casa é a vida que eu posto na igreja. O que está no Instagram, o que eu vivo na igreja é o que eu vivo em casa. Das pessoas, às vezes, ao ponto de um dia, de repente, chegar na tua casa de surpresa, vai pegar você da mesma forma que você está na igreja. No mesmo nível de santidade, no mesmo nível de comunhão com o Senhor. A gente precisa entender isso. Amém? É interessante. Às vezes as pessoas ficam falando assim, pastor, eu queria tanto ser feliz no meu casamento, e tem um tanto de gente que casa para ser feliz, né? Um tanto de pessoas casam, eu queria tanto ser feliz e por isso eu casei. Talvez você casou pelo motivo errado. Eu digo para você que casou com a motivação errada e acabou dando com os burros na água, né? Porque a gente não casa para ser feliz, né? Não devia ser dessa forma. E a Bíblia também não fala que é dessa forma. Eu não caso para ser feliz. O casamento é algo para ser compartilhado. Quando eu me casei com a minha esposa, a minha intenção, depois de muito tempo, depois que eu me converti, eu fui entender isso, que a minha missão é fazer ela feliz. Não, mas aí eu tenho também, o outro também tem que ter uma contrapartida. Não interessa. Eu tenho a minha missão. A minha missão é fazer a minha esposa feliz. Mas se ela não fizer o senhor feliz, aí o problema é dela. Ela não vai acertar a conta, não é comigo, ela vai acertar a conta com o Senhor. O problema é que as pessoas, eles pensam o seguinte, pastor, eu queria tanto que o meu cônjuge fosse mais apaixonado por mim, eu queria tanto que minha esposa me amasse mais, eu queria tanto que a gente tivesse um relacionamento melhor. Então seja você o prepulsor de tudo isso. Comece você a semear isso no teu casamento. Comece a ser romântico. Comece a levar a tua esposa para jantar. Comece a dar presente para tua esposa. O cabra, rapaz, ele dá presente para todo mundo, ele dá oferta para todo mundo na igreja. Ele nunca deu uma oferta para a mulher. Né? E Deus um dia me corrigiu com isso. Eu dava oferta para Deus do mundo. Aí um dia Deus falou assim, por que você nunca deu uma oferta para tua mulher? Porque é minha mulher, ué. E precisa? Eu falei, quem que você ama mais depois de mim? Cara, olha para você ver, aquela pessoa que está lá cuidando de você na tua casa, lava as suas cuecas, lava as suas meias fedidas, te ajuda, faz uma comida gostosa para você e tudo. E às vezes, não, eu vou dar uma oferta para o irmão. Nada de errado nisso, é muito bom. Se Deus inspirou você a dar uma oferta para o irmão, dê. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, separe uma oferta também para a tua esposa. Chegue para ela um dia e fala, amor, eu quero ofertar na tua vida. Deus, eu fico feliz em fazer isso. Uma vez eu estava ministrando no evento, aí evento para casais, né? E aí eu citei uns exemplos lá e tá, e aí minha esposa olhou para mim assim, ela falou, você me colocou numa situação constrangedora. Não coloquei não, é brincadeira dela, ela fica me zoando. Mas eu falei algumas coisas do nosso dia a dia. Aí ela virou para mim e falou assim, só por causa disso você vai ter que me dar metade da tua oferta. Aí eu falei com ela, meu amor, eu vou te dar a oferta toda, meu. Você merece mais. Né? Por que eu estou falando isso para você? A gente precisa, às vezes eu fico reclamando demais que o outro não faz. Aí eu pergunto para você, você está fazendo? Pastor, estou, mas não estou vendo resultado nenhum. Continue. Jesus insistiu com você quanto tempo? Eu não sei você, mas Jesus insistiu comigo 27 anos. 27, até eu abrir os olhos. E mesmo depois que eu abri os olhos e converti, ainda continuei fazendo besteira. Até entender verdadeiramente que eu era crente, que eu precisava ter outro estilo de vida, que eu precisava mudar. Então, meu irmão, quando eu faço algo esperando algo em troca, eu estou errado, eu sou egoísta. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 4, ele fala que o amor, ele não é invejoso, o amor, ele não busca também os seus próprios interesses. Então, se eu estou tratando a minha esposa bem, se eu estou sendo amoroso com ela, porque a minha motivação é receber de volta, a sua motivação está errada. Você não pode fazer isso esperando receber algo em troca. Você precisa fazer isso porque você quer fazer, porque é a sua natureza.
é a sua origem, de onde você veio, você já naturalmente tem que fazer isso, né? Independentemente se você vai receber em troca ou não. Ainda que demore 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 12 anos para você ver aquilo que você está semeando, frutificando na tua vida, meu irmão, não desista. Não desista. Seja você aquela pessoa que vai influenciar a pessoa que está do teu lado. Quando eu entendo isso, que a missão que eu tenho é fazer o meu cônjuge ser a pessoa mais feliz do mundo, e eu movo céus e terra para fazer isso, deixa eu dizer uma coisa para você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, a palavra de Deus diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. O que é que fez com que eu e você servíssemos a Jesus? Será que foi... Eu acho engraçado, sabe, pastor, quando as pessoas dizem assim, eu decidi aceitar Jesus. É mesmo, lindão? Você decidiu? Que coisa linda. Ele te aceitou primeiro. Ele deu a vida dele por você primeiro. Se ele não tivesse feito isso, você não conseguiria fazer isso. A gente só consegue receber Cristo porque um dia ele nos recebeu primeiro. Então, ele fez o sacrifício primeiro, ele foi o primeiro a fazer, ele foi o primeiro a dar. Então, quando eu entendo isso, eu começo a praticar isso também, eu começo a ser como Cristo é para o meu cônjuge. Se eu acho que, de repente, o meu casamento é um casamento frio, parece que a minha esposa não gosta de mim, parece que ela nem é apaixonada por mim, ou parece que o meu marido não é apaixonado por mim, meu irmão, comece a mover céus e terra para fazer essa pessoa a pessoa mais feliz do mundo. Arruma um negócio na sua casa, meu irmão, pegue a tua mulher de surpresa, chega assim, joga rosa em cima da cama, joga pétala de rosa no chão, faz aquela noite arrumada, bota aquela luz baixa, aquele trem lá, e, meu irmão, quando ela chegar, você fala, meu amor, deixa a casa toda preparada, preparei um jantar, pastor, eu não sei cozinhar, então encomenda, pelo amor de Deus, pede no iFood, faz qualquer coisa, encomenda. Você chega e fala assim, meu amor, hoje a noite é nossa, hoje o pau vai quebrar aqui nessa casa. Pronto, começa a fazer dessa forma. O problema é que a pessoa não faz nada, só fica, que minha mulher não gosta de mim, a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, e a gente não faz nada. Né? A gente precisa ter uma atitude, eu preciso ter uma atitude plausível com aquilo que eu estou crendo. Se eu creio que o meu casamento é abençoado, se eu creio que eu sou uma pessoa que expressa o amor de Deus, não só para as pessoas de fora, mas dentro do meu casamento, eu preciso começar a fazer isso também. Amém? Às vezes as pessoas reclamam, né, e tem muita reclamação sobre isso, sobre a questão sexual. Né? Pastor, mas minha mulher, ela não gosta de fazer sexo. Parece que a mulher, Deus parece que fez o homem com mais vontade do que a mulher. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Isso acontece em alguns fatos, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mulher também tem vontade de fazer sexo. Você pode ter certeza disso. Não existe mulher que não tenha vontade. Ela tem vontade, sim. O problema é que talvez a maneira que está sendo feita não está despertando vontade dela. Né? E eu preciso começar a verificar se eu não estou buscando os meus próprios interesses na questão sexual também. Se eu não chego lá, a mulher vai ser bom, não vai? Você vai ser bom, não foi? Né? O trem não dura nem... aí é uma complicação danada. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E não só isso. É interessante que, durante muito tempo, eu mesmo falei sobre isso e realmente é uma forma errada. Às vezes as pessoas falam, não, se o homem quer alguma coisa de noite, ele tem que semear durante o dia todo. Não, você não tem que semear o dia todo, você tem que semear a sua vida toda. Você não tem que semear na tua esposa, você não tem que tratar ela bem porque você quer sexo, não, você trata ela bem porque você a ama, porque você quer ela bem, a sua missão é fazer ela feliz. E você fazendo isso, consequentemente, ela vai ter interesse em fazer sexo com você. Cara, que mulher vai se recusar para ter uma relação sexual com um marido maravilhoso, uma pessoa que honra ela o tempo todo, oferta na vida dela, volta e meia está levando um presente. Eu não estou falando de presente caro, não. Mas você levar algo, uma barrinha de chocolate, sei lá, descobre o chocolate. Pastor, é interessante, me lembrou uma coisa aqui. É interessante que tem gente, enquanto está namorando, eu não sei você, enquanto está namorando, rapaz, eu fazia pesquisa para saber o que na época minha namorada gostava. O cara, quando está namorando, ele se dá um jeito, ele vai nas colegas, vai nos amigos, pergunta o que ela gosta, de que tipo de roupa que ela gosta, que tipo de perfume que ela usa, que tipo de chocolate, de comida que ela gosta. O cara faz tudo para poder agradar. Faz aquela propaganda como se tivesse uma campanha política, mas depois que o infeliz é eleito, ele não faz mais nada. Né? Depois que ela acreditou naquele trem todo.
Ah, não, então vamos casar. Pronto, casou, aí o infeliz não faz mais nada. Não, continua, meu irmão, continua descobrindo que a tua mulher gosta. Descobriu que ela gosta, ela adora, pastor, essa barra de chocolate ao leite da Hershey's. Pronto, aí um dia você passa na loja lá, compra uma barra de chocolate, chega para ela, amor, olha aqui para você, o que eu trouxe. Poxa, é um presente bobo, cara, mas sabe o que isso vai dizer? Eu me lembrei de você. Eu estava pensando em você. A gente precisa viver dessa forma. A relação sexual ela é construída durante toda a vida, não é durante um dia. Ah, porque a gente faz sexo na quinta-feira. Então, na quinta-feira eu começo já a fazer as coisas para que ela esteja motivada à noite. Não, meu irmão, faça durante todo dia, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos. Você precisa valorizar a pessoa que está perto de você, né? E sexo, deixa eu dizer uma coisa para você. Sexo é algo que Deus compartilhou com o homem para a mulher, com o homem com a mulher, para que fosse feito dentro do casamento. Eu sempre brinco e falo o seguinte: Deus detesta que as pessoas façam sexo fora do casamento, mas ele também odeia as pessoas que não fazem dentro do casamento, né? A gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 3, olha o que ele diz aqui: o marido conceda ou pague à mulher o que lhe é devido. Semelhantemente, a esposa também paga ao seu marido. Aí ele diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Aí ele fala: olha, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento durante algum tempo para vos aplicardes a oração. E, novamente, volte a se ajuntar para que Satanás não vos tente por causa da falta ou da incontinência. Olha para você ver, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é Bíblia. É Bíblia e Deus falando sobre sexo. Tem gente que fala sobre sexo na igreja. A Bíblia fala sobre sexo. Deus fala, pelo amor de Deus, quem criou sexo foi Deus, não foi o capeta, não. Tem gente que acha que Deus, quando estava formando o homem lá do pó da terra, e formou, na hora de fazer as partes lá, Deus fechou o olho e falou: Satanás, faz a tua parte aí, que eu não quero nem ver esse negócio. Não foi assim. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem colocou o desejo no homem pela mulher. Foi Deus quem colocou o desejo na mulher pelo homem. Isso foi Deus quem fez, né? E o apóstolo Paulo está falando aqui. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque provavelmente isso vai acontecer. Romanos, no capítulo 15, no verso 4, fala assim: olha, oh, meu Deus, deu um branco aqui. Romanos, capítulo 15, verso 4: toda a escritura foi escrita, tudo aquilo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito, tudo que a gente vê escrito na palavra de Deus, Deus escreveu para nos ensinar. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, que a mulher precisa, o marido precisa pagar. O marido casa com uma dívida com a esposa. Que dívida é essa? De trazer prazer sexual para tua esposa. E da mesma forma, o marido, a mulher também casa com a dívida. Que dívida é essa? De conceder ou trazer prazer sexual para o seu marido. É interessante que é tão completa a palavra de Deus que o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, a mulher, na questão sexual, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E da mesma forma, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Está dizendo que um manda no outro? Não, não está dizendo isso. Mas está dizendo que o corpo da mulher é para satisfazer o homem, e que o corpo do homem é para satisfazer a mulher. Aí ele diz: olha, não vos priveis, no verso 5, não pare de ter relação sexual. Para com esse negócio de querer... Tem mulher, eu sei que aí não acontece, mas aqui às vezes acontece. A mulher está querendo alguma coisa, aí o que ela faz? Ela vira para o marido e fala: se você não me der aquilo, não me der isso, então não vai ter. Aí o marido vai e compra o que ela queria. Aí ela vai e concede para o marido. Você me desculpa que eu vou falar com você aqui, mas eu falei isso uma vez para uma pastora que me falou isso aí para mim. Eu falei: isso é prostituição. Isso é serviço de prostituta. Você vende o teu corpo pelo que você quer, isso é prostituição. Ah, mas eu sou casado, mas você está se prostituindo com o teu marido. Isso não existe, não. A palavra de Deus está dizendo que o marido tem poder sobre o seu corpo, e da mesma forma você tem poder sobre o corpo dele. Você não tem que pagar para ter sexo.
O marido não tem que comprar alguma coisa para ter sexo. Não, é obrigação da mulher satisfazer o marido da mesma forma que é obrigação do marido satisfazer a esposa. Ah, não, pastor, mas eu queria parar de fazer sexo durante um tempo, porque eu não, sei lá, o pastor da minha igreja me orientou a fazer isso. Não, não, está errado. Está errado. Ainda que um anjo tenha descido do céu orientado a fazer isso, o anjo está errado. Seja anátema, está errado. Isso não é evangelho, não. A palavra de Deus está dizendo que pode haver, sim, a privação um do outro, pode, desde que haja mútuo consentimento, que os dois estejam em acordo e que haja um motivo de oração e jejum para isso. Ele está dizendo aqui, olha, salvo talvez por mútuo acordo do consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, para vos dedicardes à oração. Pronto. Amor, vamos fazer aqui uma semana, a gente vai ter uma intensidade de oração e vamos abrir mão do sexo? Não, amor, eu concordo. Vamos fazer isso. Pronto, isso é maravilhoso diante de Deus. Agora, amor, eu vou fazer 15 dias de jejum de sexo. Você concorda? Não, não concordo, não, mas eu vou fazer sim, porque a vida é minha, o corpo é meu e a santidade é minha, eu faço o que eu quiser. Não, faz não. Não faz não. Você está pecando. Isso é pecado. Tudo aquilo que eu faço contra o que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que é pecado. Se você priva o teu marido ou você priva a tua esposa de sexo por causa de um motivo idiota, um motivo banal, pastor, porque ele me olhou atravessado, eu não gostei, então eu vou ficar uma semana, está errado, você está pecando. Não peque. A palavra de Deus diz que Cristo levou o nosso pecado, você não precisa procurar o pecado para isso. Então a gente precisa entender isso. A palavra de Deus diz muito claramente que tanto o marido quanto a esposa, eles precisam satisfazer um ao outro. A questão, às vezes, acontece realmente questão hormonal da mulher, uma questão, de repente, porque a mulher não está podendo por causa de algum motivo de saúde, ou o homem não está podendo por causa do motivo de saúde. Pronto, isso é lícito. Você, de repente, interromper por causa disso. Há uma necessidade. Agora, sem motivo plausível nenhum, isso não é correto diante de Deus. A gente não pode fazer isso. Amém? A gente precisa entender, meu irmão. Como eu disse para você, nós somos crentes. Existe agora uma nova conduta, um novo meio de nós nos movermos através da nossa vida conjugal e através da nossa vida cristã também. A gente precisa alinhar tudo aquilo que a gente está vivendo ao que a palavra de Deus diz. Eu não posso fazer da minha forma. Eu acho que tem que ser assim. Você pode continuar achando, mas a Bíblia não vai mudar porque você acha. Tem um tanto de coisa também que eu acho que podia ser diferente. O fato de eu achar não vai mudar. Deus não vai mudar porque eu acho ou deixo achar. Não. Eu preciso alinhar a minha vida ao que a palavra de Deus está dizendo. Isso é fato. Né? Na questão sexual, na questão da convivência, é tudo dessa forma. Né? Homem, eu vou te dar como eu já até falei sobre isso, mas eu vou te dar uma dica, cara. Se você quer ter uma mulher que todo dia está olhando para você com aquele olhar assim, nossa, hoje você podia vir para cima de mim, pronto. Ame essa mulher, comece a tratar ela bem, comece a considerar ela algo precioso na tua vida. Né? Às vezes, eu ouço algumas pessoas dizer o seguinte, pastor, mas a gente teve filhos, né? A gente teve filhos, os meninos tão pequenos, e agora o menino dorme na cama. E está dormindo por quê? Por que ele dorme na tua cama? Está sem dinheiro para comprar uma cama para ele? Compra um colchão, põe no chão para ele dormir em outro lugar. Às vezes as pessoas acham o seguinte, não, mas é porque o menino tem que dormir com a gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. O casal precisa ter a privacidade dele em casa, inclusive com crianças. O seu filho, ele precisa dormir no quarto dele. Mas ele não tem quarto, não tem lugar para ele dormir. Pronto, então põe ele para dormir na sala. Mas não tem sala. Pelo amor de Deus, então põe uma cama do lado da tua cama lá, passa um troço lá, um lençol lá, para separar ele da cama de vocês e faz alguma coisa diferente. Sabe? A gente precisa tomar cuidado com isso. O fato da gente ter filhos não pode nos impedir de continuar no nosso relacionamento conjugal e principalmente no nosso relacionamento sexual de uma maneira ativa. Não pode de jeito nenhum. Amém?
dê um jeito. Eu tenho certeza que vocês são inteligentes para bolar uma maneira de continuar com a vida sexual ativa, mesmo com filhos pequenos. Isso não pode privar você de continuar pagando aquilo que é devido. Lembre-se, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 3, não diz que a privação sexual acontece porque tiveram filhos e aí precisa ficar algum tempo sem sexo porque os meninos estão pequenos. Não está falando disso. Está falando da questão de oração, não da questão disso. Então, mesmo na questão de meninos pequenos em casa, você não pode se privar de relação sexual. Você não pode se privar de ter o tempo sexual com a tua esposa e ter o tempo sexual com o teu marido. É interessante porque, às vezes, a gente acha que é só mulher que faz isso, por causa dos meninos, mas tem casos que muito é o homem. Porque o menino está aqui, não sei o que lá, faz o menino dormir, meu irmão. Faz ele dormir, dá um maracujina para esse menino, dá um chá de maracujá, um suco de maracujá, daqueles bem fortes, para aí que você sabe que ele vai dormir a noite toda. Põe o bichinho para dormir e vai para a galera, meu filho. Pelo amor de Deus, não para de fazer isso, não. Amém? Olha, você vê um negócio bom, cara, que Deus deixou. Quando você estava namorando, era doido para fazer. Por que agora não vou fazer mais? Me ajuda aí, rapaz. Tá doido. Misericórdia. Minha mulher virou para mim, você não enjoa disso, não? Eu falei, não, eu tenho que fazer enquanto eu tô aqui, rapaz. Lá no céu não vai ter isso. Enquanto eu tô aqui, eu vou aproveitar. Aproveita, rapaz, pelo amor de Deus. Amém? É interessante também a gente perceber algo, né? A questão, isso envolve até na questão sexual do casal, né? O apóstolo Pedro, quero ler algo para vocês aqui em 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 7. Pedro, na sua carta, desde o capítulo 3, ele vem falando algumas coisas para a mulher, falando sobre a questão de submissão, sobre a questão da mulher ganhar o marido sem palavras. Aí no verso 7 ele começa a falar para os maridos. Aí ele diz para o marido o seguinte: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, ou graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe, isso aqui é muito importante. A gente precisa, o problema da maioria das pessoas em relação à questão cristã, a questão de estudar a Bíblia, ou meditar na palavra de Deus, é a gente ler e não prestar atenção no que está escrito. O apóstolo Pedro está falando que os maridos devem, é dever do marido, ele precisa viver a vida comum do lar, o cotidiano, o dia a dia do lar, com discernimento, com sabedoria, tendo consideração para com a sua esposa, entendendo que ela, emocionalmente, ela é mais frágil que você, entendendo que fisicamente também ela é mais frágil do que você. Então existem coisas dentro de casa que o homem precisa ajudar a esposa. Tem gente que acha que casou, que a mulher, mesmo trabalhando, ela precisa chegar em casa, se virar para fazer janta, para limpar a casa, para lavar a roupa, para ensinar a tarefa para os meninos, para botar os meninos para dormir, para dar banho nos meninos. Ela tem que se virar. Enquanto o bonitão, o cabeça, ele se assenta no sofá, estica o pezinho dele, liga no futebol e está lá, ainda cobrando, porque a janta está atrasando. Essa janta não vai sair, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem que você pensa que você é, cara? A palavra de Deus está dizendo, olha, você precisa viver com discernimento. Tem gente que acha, o cara que acha que se ele lavar um banheiro, o pinto dele vai cair. Vai não, cara, você vai continuar sendo macho do mesmo jeito. Pastor, esse negócio de lavar vasilha é coisa de mulher. Rapaz, se você está com medo da sua masculinidade, simplesmente por causa de lavar uma mulher, eu fico preocupado com você. Eu lavo vasilha, eu lavo banheiro. Se precisar, eu lavo roupa, eu passo roupa. Minha mulher fala que eu passo roupa melhor do que ela ainda. Eu cozinho, eu faço tudo. É um exemplo meu, isso é eu que estou fazendo. Você pode fazer diferente, o problema é teu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu comecei a fazer isso porque eu atentei ao que o apóstolo Pedro está falando. Rapaz, viva a vida comum do lar com sabedoria, com discernimento. Não tem problema nenhum você ajudar na tua casa. Hoje, nós vemos no contexto, eu não sei como é aí em Mari, mas hoje aqui em Belo Horizonte, por exemplo,
Dentro da minha igreja, por exemplo, são muito poucos os casais que a mulher está em casa e não trabalha. Muito poucos mesmo. Talvez 10% dos membros da igreja, a mulher fica em casa e não trabalha. Não trabalha, entre aspas. Não trabalha fora, mas dentro, pensa num negócio que dá trabalho. Aí o que acontece? A mulher, ela trabalha fora. Além de trabalhar fora, ela tem que dar conta do serviço de casa. Agora eu pergunto para você, meu irmão, se a tua mulher está ajudando você na questão das finanças da sua casa, se a sua mulher está sendo aquela que está pegando junto com você, está sendo verdadeiramente uma auxiliadora, deixa eu dizer uma coisa para você. O que custa você ajudar ela? Tem uns camaradas, às vezes chega em casa, coitada da mulher, chega depois dele. Ele chegou em casa às 6 horas da tarde, tá de boa. Aí senta lá, toma o banhozinho dele, senta no sofá e está lá quietinho. A coitada da mulher chegou lá para 7 horas da noite, nem banho deu tempo de tomar. Ela já vai para a cozinha, começa a adiantar a janta, já vai enfiar roupa na máquina de lavar, já vai pegar os meninos, botar para tomar banho, não sei o que lá, ensinar dever de casa, e o rei lá, né, sentado vendo TV, assistindo ou lendo um livro, lendo a Bíblia, porque ler a Bíblia é importante, pastor. Aí lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, nada contra você fazer isso, você precisa fazer isso. Mas se a sua mulher estiver precisando de ajuda, meu irmão, quando você vai ajudar ela, você está prestando um culto ao Senhor também. Você sabia disso? Pronto. Aí você não faz nada. Aí lá para as 10 horas da noite você se deita, 10h30 você se deita, todo motivado, esperando, né? Pensando naquela expectativa, né? Que a tua mulher daqui a pouco ela vai passar para tomar banho, ela vai sair do banheiro com aquele baby doll todo provocante, vai pular em cima de você e vai falar, agora me pega, homem. Aí a sua expectativa é essa. Mas a bichinha estava cozinhando, estava lavando roupa, teve que cuidar de menino, botar menino para dormir, teve que passar pano na casa. E vai dormir lá para meia-noite e meia, 1 hora, e a bichinha tem que acordar 5, 6 horas da manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você, você acha que ela vai ter motivação, vai estar motivada para botar um baby doll e pular em cima de você? Ela vai sair do banheiro, meu irmão, de moletom, cheio de creme na cara, com aquela máscara na cara, com touca na cabeça. Quando você olha para ela, você até assustar. Justamente por você não querer nada, porque ela não está afim. Aí eu pergunto para você, não seria melhor você ajudar? Você ter chegado em casa, de repente já ter começado a adiantar a janta. Ah, pastor, eu não sei cozinhar. Aprende. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, ele fala, eu aprendi. Aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Então, tudo se aprende, meu irmão, inclusive cozinhar. Nem que você faça um arroz com ovo. Mas você precisa aprender a fazer alguma coisa. Ou então, não sei, mas pronto, vai passar um pano na casa, vai lavar as vasilhas que estão sujas, vai ajudar os meninos a fazer a tarefa de casa, alivia a carga da tua esposa, meu irmão. Quando ela vê você fazendo isso, ela vai olhar e falar assim, nossa, meu marido me ama, porque ele está me ajudando. Aí, meu irmão, ela vai começar a pensar, de noite eu vou recompensar esse homem. Eu vou acabar com esse homem de noite. Pronto, aí é o que você queria. Pronto, então a gente precisa viver dessa forma. Você precisa entender que você precisa ter um comportamento para que esse comportamento, que seja gerado um comportamento na tua esposa também, né? A gente não pode achar que ao serviço doméstico, pastor, é coisa de mulher. Teve uma vez que eu estava lendo um livro, como eu dou aula de família cristã, eu gosto de pegar todos os livros que falam sobre família, eu vejo o título lá, é sobre família, eu vou comprando. Ainda que seja de autores que eu não conheço. Eu comprei um livro de um autor americano e comecei a ler. Quando eu cheguei lá pela página 9, o camarada colocou lá assim, educação de filhos deve ser de responsabilidade das esposas. Os pais não devem se preocupar com isso, por ser homem, ser o gestor da casa. Eu já peguei o livro, joguei fora. Falei, onde é que esse cara tirou isso? Não existe. Tem gente que pensa que é dessa forma. Não, quem tem que trabalhar com a questão da educação dos meninos é a mulher. Não, meu irmão, é você. Você também precisa ajudar. O seu filho precisa saber que tem um macho dentro de casa, a tua menina precisa saber que tem um macho dentro de casa, que você é aquela pessoa que se preocupa com o ensino dela, que você procura ensinar ela. A sua criança, o seu filho vai ter mais intimidade com você quando você participar com ele daquilo que ele está vivendo. Tem filhos que às vezes têm medo de falar para os pais o que estão sentindo, porque o pai não tem intimidade com eles. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Então, quando você entende aquilo que Pedro falou, que você precisa começar a viver a vida comum do lar com discernimento, você começa a colher até na relação sexual também.
você começa a colher dentro da tua casa, dentro da tua família. Entenda que você precisa participar desse contexto, homem, pelo amor de Deus, né? Não é, pastor, eu sou macho, eu não gosto de ficar fazendo isso. Rapaz, eu faço um tanto de coisa que eu não gosto. Sabe por quê? Pelo bem comum, para priorizar, para ter discernimento, para que eu possa discernir verdadeiramente quais são as necessidades da minha esposa. Amém? Quais são as necessidades dos meus filhos. A gente precisa viver dessa forma. O relacionamento, né? Essa questão de carinho, tudo, a comunicação eficiente, a gente precisa tomar cuidado com isso. É interessante que, às vezes, eu fico observando umas coisas. Às vezes as pessoas falam assim, até a mulher fala assim, pastor, meu marido não me ajuda em nada. Aí eu pergunto para você assim, você já falou com ele, já pediu ele para te ajudar? Eu não peço não, porque ele tem que notar isso. Não, ele diz uma coisa para você, seu marido é cabeçudo, ele não vai prestar atenção nisso. Então fala. É impressionante como as pessoas não se comunicam dentro de casa. A mulher, o casal, ele se comunica com todo mundo, mas menos com quem ele tem que se comunicar. Precisa haver comunicação. Você está vendo que uma coisa não está boa, que não está certo, chegue para o teu marido, para a tua esposa e fala, amor, isso e isso não está do jeito que eu gosto. Eu acho que isso aqui a gente podia mudar. Pronto, você fala, expressa aquilo que você está falando. E a gente precisa entender, meu irmão, que o casal ele precisa conversar. Eles precisam discutir determinadas coisas dentro da sua casa. E quando a gente fala de discussão, eu não estou falando de briga, não. Eu estou falando de conversa. Né? Discutir alguma coisa é você conversar. É um discurso a respeito de alguma coisa. Você conversar a respeito de algo. Né? A gente acha que, às vezes, discussão é briga. O pastor falou para a gente quebrar o pau. Não estou falando isso, não. Estou falando para você conversar com a tua esposa. E o que é diálogo? Diálogo é uma via de mão dupla. Você fala e depois você escuta. O grande problema da maioria das pessoas é o seguinte, a gente até fala, mas na hora de escutar a gente não escuta. Ou o camarada fala assim, não, eu deixei minha mulher falar tudo que ela queria. A gente foi conversar, pastor, a gente conversou, ela falou tudo que ela queria para mim. Pronto, mas você ouviu? Ouvi, não ouviu não. Sabe? Às vezes o que a gente fala? A mulher está falando ou o homem está falando, enquanto a pessoa está falando, a gente já está pensando do que vai retrucar. Eu já estou pensando, não, isso aqui eu vou falar isso. Não, não é dessa forma. Você precisa ouvir, ponderar, meu irmão. Pondere tudo que está sendo dito, receba tudo que está sendo dito, ainda que você não concorde. Mas sabe de uma coisa? Depois você vai falar. Aí quando chegar a tua hora, você fala aquilo que você pensa. O problema é que as pessoas não se comunicam, a comunicação dentro dos casais não são eficientes. Tem casal que nem conversa. Ele só conversa no final de semana, porque a vida é tão agitada durante a semana, nem conversa. Não precisa ter esse tipo de comportamento, de você saber como foi o dia do teu cônjuge. Às vezes o teu cônjuge está passando por algum problema no trabalho, alguma coisa que está incomodando, sabe? A melhor pessoa para ouvir, aconselhar é você que está do lado dela. É você que está do lado dele. Amém? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para receber esse tipo de relatório do nosso cônjuge, porque às vezes ele está querendo falar alguma coisa, ele precisa conversar com alguém, e sabe, é interessante que seja com você. Homem, não deixa a tua mulher achar outro cara lá no trabalho, ou na rua, ou na vizinhança, que ouve ela mais do que você ouve. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Seja você aquele que ouve. Fala, meu amor, os ouvidos meus estão aqui, ó. Pode falar que isso aqui é para te ouvir, é para receber de você tudo aquilo que você está precisando. Pronto, se quer conselho, eu vou dar conselho para você. E da mesma forma a mulher. Amém? Olhe para você ver. Eu não sei aí, mas hoje aqui a gente pode observar uma coisa. Por exemplo, um homem, vou dar o exemplo de um homem, por exemplo. O cara está no trabalho, de repente lá no trabalho dele tem uma mulher que está assediando ele. Uma mulher que passa aquela coisa toda, dá aquela insinuação para ele, dá uma alisadinha nele, fala que se pegar ele, arrebenta ele. Aí o camarada fica, cara, pelo amor de Deus, o que eu fui arrumar? O que essa mulher viu em mim? E ele não quer trair, ele não quer nada com aquela mulher. E sabe, com quem que esse camarada vai conversar para se abrir e falar, cara, me ajuda, o que eu posso fazer? O que você acha que eu faço com essa mulher? O que você acha que eu falo para ela? Sabe qual a melhor pessoa para ele falar isso? Com a esposa. Ou pelo menos deveria ser com a esposa. Mas agora o problema é o seguinte, o cara chega na mulher e fala, amor, tem uma mulher lá no meu serviço, lá uma mulher bonita, tá dando em cima de mim. Fica passando, tocando em mim, falando que quer sair comigo. Em vez da mulher pegar e ajudar o cara,
ela vai pegar e falar assim, alguma coisa você fez pra essa mulher tá dando em cima de você. Essa cara de safado, isso aí pronto, aí começa. Sabe por que ele não fala? Porque ele fica com medo disso acontecer. Precisa. Gente, o marido e a esposa era para ser os melhores confidentes da terra. Qualquer segredo que tivesse, o marido deveria ter liberdade para contar para a esposa, e da mesma forma a esposa também contar para o marido. Deveria ser dessa forma. E deixa eu dizer uma coisa para você, dentro da igreja nós precisamos começar a viver isso na nossa casa. A gente precisa começar a viver essas verdades dentro da nossa casa. Amém? Olhe para você ver. A palavra de Deus diz que o homem, ele carrega uma visão. Ele tem que saber para onde ele está indo. Mulher, às vezes o camarada fica assim, minha mulher é meio insegura comigo. Se ela é insegura, é porque ela não confia em você. E sabe, a mulher precisa ter segurança. Segurança para a mulher, às vezes, vale mais do que sexo. Tem homem que, às vezes, ele é muito bom no sexo, mas ele não é seguro. Ele não é uma pessoa que passa confiança para a mulher também. E isso atrapalha o relacionamento, atrapalha a intimidade também. O homem precisa ser aquele que carrega a visão, ser aquele que recebe de Deus uma palavra e ele vai rumando na direção daquilo que Deus falou. E a mulher ao lado dele, como ajudadora, como alguém que tem um papel de auxiliar ele naquela missão que ele recebeu da parte de Deus. A gente precisa viver isso dentro do nosso casamento. A gente precisa começar a viver isso de uma forma maior. Se comunique com a tua esposa, se comunique com o teu marido. Às vezes, principalmente na área sexual, né? Tem maridos que às vezes reclamam que a esposa não gosta de sexo. E a mulher realmente ela não tem vontade de fazer sexo com o marido. Faz por obrigação. Mas aí se você perguntar, talvez algumas pessoas, alguns amigos, sabem o porquê que aquela mulher age daquela forma, mas o próprio marido não sabe. Às vezes ela comenta com a amiga, meu marido, ele não faz a coisa direito, ele vem de uma forma muito bruta, né? E eu não gosto disso. Pelo amor de Deus, você já falou isso pro teu marido? Você já conversou com uma pessoa que é o principal interessado nisso? Eu às vezes vejo, sabe, os casais, eles têm vergonha um do outro de falar sobre sexo. Eles têm vergonha. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 25, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Durante muito tempo eu fiquei pensando do porquê que Deus colocou que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Qual o sentido disso? Qual o sentido da gente saber? Qual o porquê disso? Qual a importância? Mas ele não está falando só de uma nudez física, ele está falando de uma nudez emocional, de você se despir diante do teu cônjuge. Sabe? A mulher, se ela não está gostando de alguma coisa no sexo, ou vice-versa, se o homem não está gostando de alguma coisa no sexo, fale para tua esposa, converse com ela, ou converse com teu marido, amor, desse jeito não dá, você está tocando no lugar errado, filho. Deixa eu te dar, deixa eu ser o seu GPS, negão. Põe a mão aqui, pega aqui e tal. Aí, menina, eu vou subir nas paredes, ponto, ensina pro cara. Tem uns camaradas que é meio cabeçudo, eles não aprenderam. Eu acho que o camarada... Ai, Senhor Jesus. O camarada aprendeu a fazer sexo no YouTube vendo pornografia. Tem marido também que às vezes chega, pastor, minha mulher não geme. Não geme não, meu irmão. Nem que você pingar vela quente nela. Para com esse negócio. Para de ficar vendo teatro e achar que a tua mulher é uma atriz. Ela não é, ela é real. Aquilo lá é ficção, aquilo ali não existe. Mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe aquele negócio lá do homem ficar lá meia hora lá. Não existe isso. Não existe. Para de achar, porque eu vi lá o cara do filme, porque aquilo ali é uma cena que vai repetindo. Ele também não ficou, não. Né? Então, começa a conversar, começa a compartilhar. Né? A gente brinca, né? Que, por exemplo, imagine que você começou a namorar com a tua esposa, né? Começou a namorar, e de repente aí ela te levou para jantar na casa dela, na casa dos pais. Aí ela fez a refeição para você. Aí o que ela fez para você? Eu vou até usar aí uma algo aí da região. Aí ela fez uma buchada de bode para você. E você detesta buchada, você não gosta de comer isso, você odeia.
Aí, para não deixar a tua namorada ou a tua futura esposa sem graça, né, para não queimar o filme, o que você faz? Você come a buchada. Aí ela pergunta, e aí, amor, gostou da buchada? Não, tá uma delícia. Você come e não fala nada. Pronto, aí você casa. Aí o primeiro almoço de vocês no domingo, vocês juntinhos, o que ela faz para você? Uma buchada. Porque você gosta. Aí você, para não desagradar a tua esposa, para deixar ela assim, poxa, deixar ela sem graça, você come a buchada de novo. Aí eu pergunto para você, vai comer buchada até quando? Até quando você vai ficar comendo porque você não gosta? E não vai falar a verdade? Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando de comida, não. Estou falando de sexo. Né? Se você tem alguma coisa, mulher, que você não gosta na relação sexual, conversa com o seu marido. Se você, homem, tem alguma coisa que você não gosta na relação sexual, conversa com a tua esposa, fala com ela. Falou, que tal a gente fazer um negócio aqui, eu vou me vestir de Tarzan, você veste de Jane. Vamos botar um cipó aqui. E vai, faz qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa para esse negócio melhorar. Amém? Então, essa questão sexual é isso. Vocês precisam. Eu acho que um grande problema da questão sexual, ou da maioria das coisas do casamento, é totalmente a falta de comunicação. Totalmente. Sabe? Comunicação até na educação dos filhos, na hora certa de colocar os filhos na escola. Na hora certa, se meu filho vai ficar numa creche, você não vai. Se com 3 anos de idade eu vou botar meu filho numa creche, não vai. Isso precisa ser tudo conversado antes. Isso precisa ser acertado. Ah, porque eu vou botar o meu filho na escola, mas a escola, aqui não tem escola cristã, e esse menino vai aprender coisa que não presta, esse menino vai pegar essa ideologia de fora aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fundamentar no coração do teu filho a palavra, não tem capeta, não tem ideologia lá de fora que vai tirar ele da palavra de Deus. Ele, muito pelo contrário, ele vai ser uma pessoa dentro da escola que vai ajudar os outros colegas a não aceitar aquilo que está sendo ministrado para eles. Então, o problema é que a gente não ensina em casa, a gente não educa, aí depois a gente fala, poxa, esse governo está arrebentando com tudo. Não, não é questão do governo, não. É questão, às vezes, da falta nossa dentro do lar. A gente responsabilizar ou colocar a responsabilidade na igreja. Ah, mas a salinha não está ensinando direito. Você sabia que a salinha não é para isso não, né? Ensinar o teu filho a palavra é responsabilidade sua. Não é da salinha. A salinha vai fazer um complemento. Agora, ensinar é você que ensina. O problema é que a gente quer que a igreja ensine. Não, os professores da salinha que estão ruins. Não, é você que está um péssimo pai, uma péssima mãe. Você precisa ensinar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu filho não te ver orar, ele não vai orar. Se o seu filho não vê você lendo Bíblia, ele também não vai ler Bíblia. Eu ouvi uma frase que é muito interessante. Que um pai, ele tava passeando com o filho na floresta. E ele chegou, de repente, num riacho. Para atravessar o riacho. Tinha algumas pedras. Ele virou para o filho e falou assim, filho, eu vou passar aqui, tome cuidado onde você pisa. Aí o filho virou para o pai e falou assim, não, pai, tome cuidado onde você pisa, porque onde você pisar, eu vou pisar também. Pronto. A vida é isso. O teu filho vai repercutir aquilo que você está ensinando para ele, o que você está dando de exemplo para ele. Não só o que você está ensinando nas palavras, mas principalmente o que você está ensinando com o seu comportamento, com o seu exemplo. Eu sempre falo, meu irmão, palavras gritam, mas exemplos, eles esbravejam. É muito mais forte do que palavras. Você precisa fazer algo. Amém? Então, não tenha receio de colocar o teu filho, não prejudique o teu filho, às vezes de colocar ele, de repente, numa creche para ele já aprender, com 5, 6 anos de idade, aprender a ler. Não tenha medo disso. Na tua casa, seja uma pessoa que coloque fundamento no coração do teu filho desde a infância. Desde que ele nasceu, você começa a orar por ele, você começa a impor as mãos sobre ele, você começa a declarar a palavra sobre ele, você começa a ler a Bíblia para ele quando ele é bebê. Ah, pastor, mas ele não está entendendo nada, não interessa. Ele está ouvindo. E aquilo está entrando no coração dele. Você precisa gerar isso no teu filho. Se você fizer isso, eu garanto para você, não tem escola, não tem sistema que vai tirar o teu filho da palavra. Provérbios capítulo 22, verso 6, ele diz, olha, instrui a criança no caminho que ela deve andar, ensina, porque mesmo depois de velha, ela não se desviará desse caminho.
Então, você no caminho, você carrega o teu filho juntamente com você. Você leva ele juntamente com você. Amém? Eu queria estabelecer um outro fato aqui, que eu acho interessante, antes de repente, até abrir aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser talvez comentar alguma coisa que eu estou falando, é a respeito da questão financeira na família. Sabe, meu irmão, a gente fala um ditado que é o seguinte, que quando a crise financeira bate na porta, o amor salta pela janela. E às vezes acontece isso mesmo. Né? Muito poucas pessoas não suportam crises financeiras. Já vi casamentos acabarem por causa de crises financeiras. As crises financeiras, elas estão aí, elas podem acontecer, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode deixar isso acabar com o teu casamento. Que forma que você pode fazer? Você precisa ser uma pessoa prudente dentro do teu relacionamento conjugal. Você precisa ser uma pessoa equilibrada dentro de um contexto de finanças familiar. Às vezes a gente é exagerado para falar, não, pastor, mas eu crio, eu estou declarando, vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado para a tua fé não ser uma fé negligente, uma fé imprudente. O próprio apóstolo Bud mesmo, uma vez eu vi ele falar, eu estava aí, ele falava o seguinte, que às vezes o cara não tem uma bicicleta. Ah, mas eu estou crendo para um carro novo. Crê para a bicicleta primeiro. Depois você crê para a bicicleta, crê para a moto. Depois crê para a moto, crê para um carro. Pronto. Você vai desenvolvendo a tua fé. Se você tem fé para crer, meu irmão, amém. Não tem problema. O problema é quando a gente pega e começa a fazer coisas sem direção de Deus nenhuma e gastar igual um louco. E aí você fica com crise no teu casamento por causa de problemas financeiros. Você às vezes quer viver um padrão de vida que você não tem. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre falo que cartão de crédito, eu ouvi isso uma vez, eu repito isso várias vezes. Cartão de crédito é você comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para provar para pessoas que você não conhece, que você leva uma vida que você não tem. Às vezes, eu vi fulano tá com iPhone 14. Porque eu tenho que comprar também. Você tem condição agora de ter um iPhone 14? Tem, amém. Não, mas eu vou comprar assim mesmo, vou dividir em 20 vezes, em 24 vezes. Para quê? Eu digo para você, eu não tenho coisa nenhuma com celular. Celular, para mim, é para ele falar. Se eu estou ouvindo, tô conseguindo ligar e conversar pelo WhatsApp, para mim está ótimo. Agora, tem gente que acha que celular tem que ser... para quê? Para mostrar para pessoas que eu não conheço, que eu tenho uma vida que eu não possuo, que eu tenho um padrão de vida que eu não tenho. Para com isso. Deus quer prosperar você, Mas sabe, Deus não coloca riqueza na mão de criança. Eu vou repetir de novo. Deus não vai colocar riqueza na mão de criança, porque criança é imprudente. Criança não sabe o que faz com dinheiro. Se você pegar uma nota de R$200, botar na mão de uma criança, ele vai lá na mercearia do seu José lá, compra 2 pirulitos, nem se preocupa com troco. Ele compra 2 pirulitos por R$200 e sai feliz da vida, porque ele não sabe o valor do dinheiro. Existem muitas pessoas adultas que não sabem o valor do dinheiro. Gastam desequilibradamente. Aí depois já, pastor, o demônio está furioso. Tá? Muito furioso. Pensa num bicho furioso. O devorador está tentando devorar minha casa. Para ele pega o estado do cartão de crédito. Olha aqui para você ver, pastor. Esse cartão de crédito aqui, se não é ação do inimigo. Aí olha lá no corpo da fatura lá, se o diabo comprou alguma coisa em seu nome sem você deixar. Não comprou, não. O nome do devorador está lá em cima. Tem endereço, tudo, o nome do devorador lá em cima. Lá, é só você olhar. E muito provavelmente o nome que está lá é o teu. Então dá cuidado com isso, meu irmão. A gente às vezes fica eu imagino se Satanás fica lá, Satanás deve chegar diante dele, não fui eu não fiz isso não. Não é culpa minha, esse negócio do cartão não é culpa minha. Pronto, realmente não é. A gente precisa tomar cuidado com isso. Amém? Você viver a vida de uma maneira sábia. Deus quer prosperar você, quer, mas eu vou repetir para você mais uma vez, Deus não vai colocar recursos na tua mão se você é negligente. É interessante que as pessoas, às vezes, acho que elas leem errado. 2 Coríntios, no capítulo 9, eu vou ler aqui, 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6, né? Quando ele diz, eu quero ler tudo, para ficar bem esclarecido, ele fala, olha, isso afirma, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará.
Aquele que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí ele fala, Deus pode fazer. Deus pode, com certeza Deus pode. Ele está dizendo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aí, no verso 11, ele diz, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade. Existe um motivo para o qual Deus vai enriquecer você. Não é para você alimentar as suas coisas supérfluas. Deus vai enriquecer você para que você seja generoso com outras pessoas, para que você seja generoso na obra de Deus. E quando você fizer isso, Deus vai acrescentar sempre mais e mais na tua vida. A gente se esquece daquilo que Jesus Cristo falou lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Ele fala sobre você andar ansioso, e você ficar preocupado se vai ter um iPhone, se não vai, se vai ter um carro novo, se não vai. Ah, será que eu vou comprar meu apartamento? Será que eu não vou? Aí o que Jesus Cristo fala? Filho, não preocupa com isso não. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas aí vão ser acrescentadas, fica tranquilo, Deus vai trazer. Começa a confiar, né? Comece a viver de acordo com aquilo que a Bíblia está orientando você a fazer pela direção do Espírito Santo. Seja guiado para comprar as coisas, seja guiado para comprar um carro, seja guiado para comprar um celular. Não faça isso olhando a sua... eu queria tanto isso. Pergunta ao Espírito Santo se ele quer que você compre. Você pode estar querendo, mas de repente o Espírito Santo não quer, porque ele já foi lá na frente e viu que isso vai trazer um transtorno terrível para você. Ele quer dar isso para você? Quer, mas ele quer dar no tempo certo. Então, eu digo para você, espere, confie no Senhor, que o Senhor vai suprir toda e qualquer necessidade que você tenha. Deixa eu ver aqui se eu tenho algo para falar mais aqui. Pastor Sacalonga, quero ouvir sua voz aí. Você tem alguma coisa que você queira que eu acrescente aqui? Pastor, tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. Então, pastor, fomos completamente enriquecidos, né? Estou praticamente feliz, né? Oh, Jesus, que coisa boa. A gente sempre fica feliz ouvir o Senhor, nos dar instruções, né? Coisas que, de fato, é o nosso dia a dia, ele contextualiza muito o que nós estamos a viver. Uhum. E a orientação mesmo é essa, né? Pôr em prática tudo que estamos recebendo hoje como instrução. Deixa eu dar aqui oportunidade também para quem quiser falar alguma coisa. Amor, você quer falar alguma coisa? O pessoal que está aqui também, Fábio, se tiver alguma coisa, pode falar. O pastor dá Alguma pergunta? palavras poderosas, fomos tremendamente abençoados. Não é só gratidão ao pastor Gilson, né? E abordou várias áreas aí que cotidianas e foi muito específica, né? Nós agradecemos mesmo a disposição do pastor e sempre estamos crescendo, né, com palavras que a gente sabe o que tem que fazer, mas por um momento pode ser que algumas coisas fiquem meio que esquecidas, mas é bom sempre trazer, como Paulo fala, né? Trazer as mesmas coisas traz segurança para as nossas vidas, né? Nós somos gratos pela sua vida, pastor Gil. Amém, graças a Deus. Sabe, gente, às vezes as pessoas falam isso que o pastor Fábio está falando aí, né? Poxa, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Cara, acho que foi Sigmund Freud, não, foi Einstein. Albert Einstein, ele falou o seguinte, olha, insanidade é você fazer a mesma coisa todo dia e esperar resultado diferente. Não tem como. Se você continua fazendo sempre as mesmas coisas, se prepare para colher o que você colheu ontem, ou até pior. Você vai continuar colhendo a mesma coisa. A gente precisa mudar. Como eu disse, tem gente que às vezes, eu queria que o meu casamento melhorasse. Pronto, seja você o prepulsor dessa melhora. Faça você a diferença. A gente precisa fazer isso. Né? Reclamar, o brasileiro, né, principalmente o crente, né, pensa num povo que gosta de murmurar, e cara, murmuração é pecado. A gente fica, porque nada está dando certo para mim, eu gosto de fazer de vítima, pelo amor de Deus, para de ser vítima, pai. Deus nunca te viu como vítima.
Deus nunca olhou para mim e para você como uma vítima. Nós não somos vítima de sistema, não somos vítima de governo, não somos vítima de ninguém. Nós somos mais do que vencedores. Você pode fazer tudo aquilo que você quiser se você acreditar na palavra. Eu falei de Mateus capítulo 7, verso 21. Só finalizando já, viu, gente? A partir do verso 24, quando ele fala ali sobre os 2 fundamentos, ele fala de alguém que edifica a casa sobre a rocha e alguém que edifica na areia. Aí ele fala, o que edifica sobre a rocha é prudente. Vai vir a circunstância, vai vir com força sobre ele, mas essa casa permanece de pé. Aí ele fala de outra pessoa que não pratica a palavra, que edifica a casa sobre a areia. Vem a mesma circunstância e grande é a ruína. Eu gosto de falar o seguinte, ali tem um segredo para a gente ver como é que está a nossa vida. É só olhar para o resultado. O meu casamento está um casamento destruído, qualquer coisa bate, ele cai. Então eu preciso entender, eu sou uma pessoa que não pratica a palavra. Porque se eu praticasse, o resultado seria o do que pratica, o do construtor prudente. Que vem a circunstância, quando bate, a casa permanece de pé. Sabe, em momento nenhum Jesus Cristo falou que não teriam circunstâncias. Em momento nenhum Jesus Cristo não falou que teriam problemas. Os problemas vêm, as circunstâncias vêm. Mas o que importa é o que eu vou fazer, como eu vou estar quando isso acontecer. Se eu estiver edificado na palavra, cumprindo a palavra de Deus, pode até vir, mas não vai abalar a minha vida e não vai abalar o meu casamento. Pronto, Sacalão. Aleluia. Alô, isso. Agora Pronto, agora eu estou te ouvindo. Sumido aqui. Pastor, a gente quer falar alguma coisa? Enoque? Levantou a mão? Não, né? Ah, tá. Fomos completamente abençoados, né? Palavras cobriram aquilo que tínhamos como expectativa. Fomos alcançados e o comprometimento agora é pôr em prática, né? Cada Amém. nota. E o pessoal, essa mentoria, vamos assim dizer, está salvo. Se você quiser uma cópia dela, você pode solicitar. Nós também estamos com um projeto de transcrição, né, de nossos conteúdos. Logo em breve, talvez lá mais para frente, tudo que a gente consegue produzir aqui, a gente vai materializar em forma de e-book, alguma coisa assim, para a gente eternizar aquilo que nós temos recebido nesses momentos. Então, pastor, enquanto o senhor falava, vou subindo uma nota aqui, mas isso a gente pode trabalhar mais para frente, mas seria o serviço. Nós, na igreja, com os ministros, né, que nós estamos tendo a oportunidade de treinar, levantar, né, e parte dos casais da nossa igreja são aqueles também que têm uma vida ativa no serviço administrativo, serviço espiritual da igreja, né? Então, assim, eu tenho percebido também, isso é uma nota que nós estamos a trabalhar durante esse ano, família, servir e a vida financeira, né? Porque são áreas que eu tenho percebido que o mundo, tanto o mundo como a própria igreja, tem levado de forma banal, né? A família em si, o servir a Deus e a sociedade e termos pautas bíblicas bem definidas e sólidas quanto a enriquecimento, a viver uma vida rica para cumprirmos aquilo que Deus tem nos colocado na mão para fazer. Então, essa parte de servir com a família, né? Projeto servir, projeto ministerial, né? É uma coisa que eu acho que seria muito interessante o senhor também nos dar assim, uma nota, né, instruções, compartilhar como o senhor tem conseguido servir como pastor nesse período todo, né, de ministério, tempo que o senhor tem de ministério, né? O senhor tem uma família consolidada, né? Nós temos acompanhado, desfrutado daquilo que Deus tem feito através da família do senhor, e eu acho que seria muito interessante para nós aprender, né, tá nessa, extrair um pouco de como está formatado, né, essa visão aí do Senhor, ou no Senhor, e assim administrar, manifestar aquilo que está consolidado como visão familiar para servir como uma família na igreja, né? Então, eu acho que agora talvez não dê, porque o nosso tempo já encerrou, mas
nos próximos momentos, próximas mentorias, próximas lives. Sim, será um prazer. Vamos ainda aí pensar uma data específica. O senhor poderia estar compartilhando conosco como podemos ser bem produtivos, porque às vezes existe choque. Eu tenho uma inclinação, a Nay tem outra, a respeito de um projeto. Como a gente pode conciliar isso, né? Uhum. E às vezes o marido tem medo de expor aquilo que está vindo no coração, e a mulher vice-versa, né? E aí uma plena liderança, o senhor até falou aqui, né? Aquilo que Deus está trazendo para a família, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, né? isso mesmo. Então, essa pauta bem consolidada, né, para não haver choque, né, competição, porque talvez, o homem é mais ungido que a mulher é mais ungida, né? Como conciliar essa questão ali dentro de casa, né, como casais. Não, bacana, vai ser bênção. E outro também incentivar, porque às vezes os casais andam, né, frequentando a igreja, né, estando lá e não se incentivam, não se expõem a ponto de servir juntos com casais à igreja, né? Tem gente que às vezes tem igreja diferente, né? Um está numa igreja e está na outra. Isso, né? Essa coisa, eu acho que isso é uma demanda muito digna de nós estar discutindo, falando. Com certeza. E vamos marcar, se o senhor permitir, claro, já fazendo aqui uma intimação para o senhor, marcar uma outra oportunidade lá para frente, para a gente estar abordando esse conteúdo aí. Pode ser, pastor? Amém, com certeza. Aleluia! Bom demais. Pessoal, vou dar mais uns 5 minutinhos aí para quem quiser falar, se manifestar, trazer uma pergunta para o pastor, ainda vai estar aqui disponível para nós nesses próximos 5 minutos. Se você tiver aí algum questionamento, alguma dúvida, tá? Se não tiver dúvida, se não tiver alguma contribuição que você tem aí para, talvez uma nota, enquanto o pastor foi falando, você se lembrou de alguma coisa, quer compartilhar um testemunho também, pode ficar à vontade, tá? Pode abrir aí o microfone para falar, para compartilhar. Isso aí. Tá? Givanildo? Não. Meu microfone está aberto, mas foi eu que esbarrei aqui. Tá. Givanildo, nem ovelha aí, ó. Tá aí. Só alegria. E aí? Ai, Jesus, prazer ter vocês aqui conosco hoje. Coisa maravilhosa. Que benção. A igreja toda reunida. Que maravilha. Isso é top, né? Amém. Bom demais. Então, pessoal, vou depois, amanhã, disponibilizar aí um formulário para você trazer o seu feedback, aquilo que você achou legal e a expectativa que você quer, né, aprender, coisas que você quer aprender no próximo nosso encontro, né? Todo mês nós estamos aqui falando algum aspecto assim nessa área, casal, nessa mentoria, nesse tempo aqui. Então, vamos disponibilizar depois lá no nosso grupo do WhatsApp a próxima data. Creio que vai ser com o pastor Isaac, né, lá de Maceió, Praia. Vai ser um tempo poderoso. Amém? Amém. Maravilha. Pastor, obrigado, hein? Pessoal, muito grato mesmo por essa conexão. Foi tempo precioso. Pastor, ora por nós, por gentileza, antes de encerrarmos. Amém. Glória a Deus, que bom. Graças a Deus, que bênção, né? Aleluia. Irmãos, eu quero continuar incentivando você. É igual como eu disse, né? A gente não sabe tudo. Mas a gente tem que se aproximar de pessoas que se aproximam mais de Deus e desses temas, né? Eu, graças a Deus, eu gosto de estudar muito sobre isso, gosto de meditar muito nisso nas Escrituras, e Deus tem colaborado e tem feito coisas grandiosas através da minha vida, não só na vida das pessoas, mas na minha casa também. Então, colhe no teu pastor, colhe nas pessoas que estão perto de você, que você sabe que tem uma graça para ajudar você. Então, vale a pena a gente estar junto de pessoas que verdadeiramente nos auxiliem e tem algo para acrescentar na nossa vida. Amém? Pai, eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus Cristo, por esse tempo, por tudo aquilo que nós conversamos aqui, Pai, por tudo aquilo que o teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração. A oração que eu faço, Pai, é para que verdadeiramente essas palavras elas possam entrar, Pai, não ser simplesmente um conhecimento vago, mas ser algo, Pai, que vai provocar uma atitude, que vai provocar ou causar uma mudança nesses relacionamentos em nome de Jesus Cristo. O conhecimento em si só, ele não pode fazer nada, mas a prática do conhecimento, Pai, é a sabedoria do Senhor. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela tua sabedoria sobre a vida de cada casal, Pai. A prática da tua palavra, Pai, na vida de cada casal, e eu tenho certeza que coisas grandiosas
ainda vão acontecer. Eu declaro grandes mudanças, Pai, em nome de Jesus. Eles se surpreendendo, Pai, com tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço e te dou graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão, quer falar alguma coisa? Alguém está levantando a mão aqui? Gleice não, acho que Gleice não. Gleice, quer falar alguma coisa? Gleice Marques. Aleluia. Gleice também, ela é da minha igreja. A Gabriela também estava aí. Top. Beleza. Foi sem Tá querer. forte aqui. Bom demais. Então é isso, pastor. Bom demais. Obrigado, pessoal. Glória a Estamos Deus. juntos. Deus abençoe, gente. Em paz. Deus abençoe Aleluia. o relacionamento de vocês. Bênção pura. Obrigado, pastor. Amém. Aleluia. Só alegria.